Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Qual que é o nome mesmo, Emerson? Dois ou três. Por que Dois ou dois ou três. três? De novo. Vamos Porque estudar. onde dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ali ele se faz presente. Amém? Nós. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma convidada que é muito importante, né, para as nossas vidas, né? Tem Com sido certeza. essencial para a nossa família, para essa igreja. Você quer dar as honras, Emerson, da nossa convidada? Vamos fazer um pouquinho de suspense então. Antes de dar a nossa convidada, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, seguir nossa página no Instagram, fazer seus comentários aí do que você achou e interagir com a gente também. Nossa convidada, porém, nossa querida pastora, a pastora Cláudia, que está aqui com a gente em Guarulhos faz Três três anos. anos a fazer. Não, já fez, né? Fez em janeiro. Isso. É verdade, janeiro. 3 anos já aqui com a gente pastoreando aqui a Sara de Guarulhos. E também atua como psicóloga, né? Tem essa profissão como psicóloga. Tem muito a nos ensinar. Na verdade, todo final de semana a gente aprende com ela, né? Quando eu vendo ela aqui na igreja, quando ela traz a palavra também. E vai ser um papo descontraído porque esse vídeo aqui está saindo perto do Dia Internacional da Mulher. E a pastora, né, vai falar muito sobre esse assunto aí com a gente. Então, se você puder se apresentar, pastora, fica à vontade. Já fala um pouquinho de você. O meu nome é Cláudia, estou muito honrada de estar aqui com vocês. Vi o primeiro episódio e fiquei muito animada com o nome, né, desse projeto que vocês iniciaram. E estou feliz, porque nós estamos em 3, 4, né, com o Daniel que está sempre aí atrás das Backstage. câmeras. Fazendo a E mágica. nos ajudando aqui, né, nesse intermeio, mas Jesus está aqui. Então, eu estou muito honrada com esse convite. E numa data tão importante, né? Quando vocês me falaram, olha, é por conta do Dia Internacional da Mulher, eu falei assim, uou, né? Estou aqui representando, né? Essa turma linda, cor-de-rosa, que deixa o mundo de vocês melhor, Com com certeza. certeza. Com certeza. O que seria de nós, as mulheres, né? Nada, né? Nada. A gente não teria nem nascido se não fosse uma mulher. É verdade. Dar, Bom ponto. dar a vida, né, para nós. E E, pastora, trazendo dentro desse tema, né, de Dia Internacional da Mulher, a gente queria falar um pouquinho, né, sobre a importância da mulher na sociedade, né, como na casa também. A Bíblia é muito pontual, né, quando fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A gente tem mulheres muito fortes na Bíblia e é muito legal, né, a gente vê que desde lá de trás, do Velho Testamento, a gente vê que mulheres influenciam em muito numa sociedade, né? E aí, dentro disso, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre identidade e propósito da mulher, segundo a Bíblia. eu entendo que Deus deixou claro desde o início que Ele tem a gente no coração dele, nós mulheres, né? Porque Ele confiou a primeira mulher, que normalmente é execrada, né? A Eva, a judiação da Eva, tantas coisas se diz sobre ela, mas ela foi criada para ser auxiliadora e idônea, né? Então, isso a gente encontra no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, e diz assim: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, capítulo 2, verso 18. E se a gente pensar em auxiliadora nos dias de hoje, né? Uma auxiliar de um cirurgião. O que seria da cirurgia se não houvesse ali auxiliar? É verdade. Né? Ah, mas é o cirurgião tal, quero fazer uma cirurgia, né, com um tal fulano, né, alguém de renome. Mas alguém de renome nunca tem uma equipe que não seja também bem preparada, que seja renomada ali, nem que seja nos bastidores. E Deus dá esse papel à mulher. Estou usando aqui o exemplo do cirurgião, mas é aquela que auxilia, aquela que coloca na mão, né? A mulher coloca na mão, né? Olha o casaco, né? Falando assim, olha, tá chovendo, olha não sei o quê. Ela está ali auxiliando, ela está trazendo um bem-estar para o outro, está facilitando que as coisas aconteçam
com um certo capricho, né? Com uma pontualidade, com algo que assim agregue ali o que está acontecendo. E eu entendo que isso só se dá a alguém que se confia, né? Então Deus deu algo de confiança à mulher. E ainda disse que ela faria esse papel de um jeito idôneo. E se nós formos olhar ali no dicionário Aurélio, né, peguei algumas coisinhas assim para a gente pensar, idoneidade é aquele que tem ou que está apto a uma competência de ocupar algum cargo para realizar determinada tarefa, que expresse confiança moral, que seja adequado, honesto e íntegro, né? Então aí as pessoas às vezes falam assim, nossa, esse negócio da Bíblia tirou a costela, da costela, né? O homem foi feito ali à imagem e semelhança de Deus, mas a mulher foi, ai, a mulher é uma costela, né? Mas olha tanto de coisa que está na costela, gente. Né? Ela é o cuco da casa, ela que lembra das coisas, ela que vai. Estava tudo ali naquela costela, né? Se a gente for usar simbolicamente, estava tudo ali naquela costela. A idoneidade, a coisa de fazer um compromisso e realizar aquilo, foi dada à mulher. Então, eu acredito que Deus olhou para a mulher e deu uma certa honra para ela, um lugar especial. Só que eu não entendo por quê. Você falou de sociedade, né? Chega assim, em termos de sociedade, a gente não vê a mulher no lugar da mulher, o homem no lugar do homem, mas parece que é assim, subiram num ringue, num tatame, Existe e uma tem briga, que né? sair um vencedor, Uhum. né? Tem que ter uma competição. E eu não vejo na Bíblia que a proposta é competição. Sim. É uma equipe, na verdade, né? É uma equipe, Sim. exatamente. O exemplo que a senhora deu de uma cirurgia foi cirúrgico. Foi cirúrgico, porque assim como o médico escolhe uma equipe, né, ele vai escolher uma equipe capacitada para operar um coração, um cérebro, né, uma coisa tão importante. O homem, ele procura uma mulher, Genial agora. ele procura uma mulher que vai trilhar um caminho, né, uma vida com ele, e não vai escolher qualquer pessoa, né, vai escolher uma mulher que tem todos esses atributos para fazer com que a cirurgia da vida, né, dê certo no final de tudo, né? Sim, Porque isso foi fantástico. Porque num tempo de uma sociedade como a de hoje, que existe um feminismo gigantesco, né? Isso acaba sendo invertido, né? Como a senhora disse, que existe uma briga. A mulher quer ganhar um salário mais alto, ou a mulher quer ter um cargo melhor, ou a mulher quer ter mais voz, né, na sociedade, quando na realidade o projeto não é esse, né? eu entendo que aí a gente vai passar por um lugar de injustiça, né? E de competição. Então, assim, a mulher, ela começou a fazer movimentos, né? Por exemplo, se a gente citar aqui, tem um filme que retrata bem isso, que é As Sufragistas. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir. Fala ali, retrata a época em que a mulher, enfim, começou a batalhar para ter direito a voto. Então, assim, gente, é justo? Eu acho muito justo, não é? Sim. Eu acho muito justo que ocupe lugares na sociedade, que olhe para um ângulo que o homem não está vendo, né? Que esteja ali para revisitar lugares que há injustiça, há desigualdade. Então, eu entendo que a mulher, ela realmente ela precisou se posicionar Sim. na sociedade. Ah, vai chegar a um cargo como o teu, profissional, né, Emerson? O que acontecia até no passado muito recente? Ah, é mulher? Então ela vai ganhar menos. Faz a mesma coisa, cumpre a mesma carga horária, mas porque é mulher vai ganhar menos. E isso não é justo. Sim. Deus é justo. Então, eu entendo que tem que ter, sim, Sim, com né, certeza. um posicionamento, uma discussão, para que a gente possa evoluir como sociedade de um jeito mais justo. Mas a questão é o perder a mão e virar uma competição. Sim, o extremismo, né? Aí eu tenho que ser melhor que o Emerson. Né? Não, nós temos que ser melhores naquilo que fazemos todos os dias. Nós temos que nos aprimorar, buscando conhecimento, buscando dialogar com quem sabe mais do que a gente, né? Ter uma mentoria, fazer algo para crescer, estudar, tudo bem.
mas é para derrubar o outro, aí não está mais tudo bem. Sim. E eu vejo que as mulheres, acho que na sociedade, acaba indo para muito dois extremos, né? Tem um extremo que a senhora comentou, que o Paulinho tocou no feminismo, que é de querer um papel que não é dela, no sentido de querer fazer o papel do homem até na família, que a gente até pode falar de outras coisas, né? Da omissão, às vezes, do homem, né? Mas acho que aí é outro assunto. Mas de ocupar. É verdade. Aí a gente chama um pastor. De ocupar esse lugar além do que está estabelecido, mas também tem muitos que acabam se inferiorizando, né? Tipo, se passando por situações que não é justo dela passar, né? Uma mulher, por exemplo, que está ali debaixo de um relacionamento opressor ou tóxico, ou que aceita muitas coisas no trabalho. E aí a gente até entra um pouquinho na psicologia, né? De como isso pode ajudar, né? Como essas emoções, né? A mulher deve lidar com essas emoções, né? Dessa sociedade que acaba indo para dois extremos, né? O extremo de, eu quero ser melhor que todo mundo, e que o extremo que, a sociedade é muito machista, então eu não vou ter esse lugar, não vou ter voz de fala e vou aceitar esse lugar. O que a senhora acha sobre isso? É delicado, né? Porque assim, quando a gente entende qual que é o nosso papel, esse tipo de confusão acaba, né? Então, eu vim de um lar onde coisas bem difíceis e estranhas aconteciam por conta de abuso de álcool e outras substâncias, né? E eu vi mulheres sendo muito oprimidas dentro do meu contexto familiar, né? E eu tomei uma decisão de que, gente, casamento, eu acho que não é uma coisa bacana, né? E fui por essa linha de pensamento, né? Por quê? Porque eu não sabia me proteger daquilo. Falei, se eu vou me proteger, eu vou me proteger com força. Logo, não me caso, ponto. Logo, não vou ter um homem ali junto comigo, né? A partir do momento que eu vou e conheço Jesus e começo a entender o papel da mulher, que existe um lugar de segurança, de proteção, porque é um outro governo, né? Então, quando eu começo a ter entendimento de que existe um governo que é regido pelas trevas, a qual Deus não habita, não está ali naquele lugar, e um governo que é o da luz, né? Então, se eu me colocar debaixo desse governo da luz, as coisas que são prometidas pelo dono desse governo, que é Deus, elas vão ser cumpridas. Né? Agora, não adianta eu estou aqui debaixo desse governo e querer bancar a mulher que está aqui, né, debaixo desse outro governo. Não dá certo. Né? Aí você tem uma mente dividida. Aí você fica confuso, não sabe quem você é, como você tem que agir. Então, eu gosto muito de ordem e gosto de regras. Por quê? Porque elas nos protegem. Se eu tenho uma regra que esse podcast vai durar tanto tempo, é uma regra. Se vai passar, a nossa conversa vai ficar com um gostinho de quero mais, vamos marcar do outro dia. Né? Mas tem uma regra. Então, nós temos o quê? Um limite para estarmos aqui conversando. E isso serve para tudo na vida. Um limite que você coloca para um filho, um limite que você coloca para si mesmo, uma disciplina que você coloca para... Está se exercitando, Paulo, né? Eu soube que ele está se exercitando. Precisa de disciplina, não é? Sim. Então, quando a gente sai de um governo, a gente entra naquilo que é um desgoverno. É o contrário disso. Né? Então, se a mulher ela não sabe o lugar dela, ela vai ficar confusa. Sim. Aí ela vai querer ser como o outro. E isso serve para homem e mulher. Né? Queria dar um pitaco aqui também para os homens, né? Para os homens. Isso serve para o ser humano. Se eu sei o meu lugar, se eu habito dentro de uma pele, né? Eu tenho que ter conforto dentro desse lugar. Né? Se a gente pegar ali Salmo 139, que fala tanto, né? Da substância ainda informe, Deus já me via dentro do ventre da minha mãe, eu não tinha nem os ossos cobertos e Deus já me via, já sabia os meus dias. Então, se eu estou debaixo desse governo, eu tenho a segurança que esses dias
eles estão sendo administrados. Sim. Eu e Deus, numa parceria, num propósito, isso vai caminhando. Se eu não estou nesse governo, eu começo a estar dentro deste corpo, querendo estar dentro do corpo do outro. E aí é uma confusão estabelecida. Uhum. Né? Então, quando eu vejo o capricho de Deus em fazer a gente, né, com as próprias mãos, de um jeito único, né? Se você olhar, vocês são até parecidinhos, né? São tão amigos que são até parecidinhos. Mas vocês são únicos. Né? Vocês têm umas tiradas engraçadas, parecidas, a gente que conhece um pouquinho, né? Mas eu sei que o Paulo é o Paulo, eu sei que o Emerson é o Emerson, Sim. não é? Então, tem peculiaridades que, se a gente pegar aqui equipamentos de segurança, vão ter o quê? Digital, íris, qualquer coisa que diga assim, não, esse não é o Emerson, esse é o Paulo. Né? Mas o que acontece? Nós, por não sabermos quem somos, entramos nesse tipo de confusão e queremos viver o que o outro tem para viver. Uhum. E aí o que acontece? A cadeira da Cláudia, né, o corpo da Cláudia, a vida da Cláudia, que foi criado com um propósito divino, fica vago. Né? Se eu quero ser aquilo que o Daniel é, pronto, acabou. Uhum. Primeiro, não vou conseguir, né? A começar, portanto, que eu não conheço de futebol, já está aí perdendo, e o Daniel conhece, mas também a minha pessoa vai ficar vaga no mundo. Se o meu propósito foi estabelecido por Deus, eu tenho que estar confortável em cumpri-lo, em viver dentro da minha pele de bem comigo mesmo. Respondido? É isso? Sim, sim. É um show, né? A senhora entrou. Não, pode falar. A senhora entrou meio que no campo das emoções, né? Quando a senhora deu essa resposta. E é justamente um pouco do que eu ia perguntar, né? Existem muitos desafios emocionais quando a gente fala de uma sociedade onde a mulher luta pelos seus direitos com muita, como que eu posso dizer, com muita certeza de quem elas são, né? Da importância que elas têm na sociedade, mas ao mesmo tempo existe aquele lado extremo que quer ser melhor do que o homem, né? Que quer ultrapassar essa barreira. E diante de tudo isso, como que uma mulher cristã lidar com essas emoções, né? Como que ela pode trazer uma saúde mental, né, para que ela possa passar por isso sem ter que se entregar ao extremismo, sabe? Sem dar muita vazão para o extremismo. Saber o papel dela como mulher na sociedade, que ela é importante, que ela tem a voz, né, o lugar de fala dela, mas sem querer agredir a figura do homem, né? Sem querer ser maior. Como que administra isso, né? Como que a senhora administrou isso? Eu casei com um homem. Eu imagino que deve ser muito confuso, porque a mulher vem na igreja, ouve o que a Bíblia diz, mas lá fora é bombardeada por isso que o Paulo falou, né? Então acho que por isso que é importante como que a senhora lidou com isso, né? De qual que é o conselho a senhora daria. Eu acho que mais para as mulheres que estão se formando ainda, mulheres, né? Para as jovens, né? Para as que estão seguindo, caminhando ali para a fase adulta, né? Em tempos de internet, né? Em tempos de internet, onde as universidades estão sendo bombardeadas pelo extremismo, por essa coisa maligna, né? Até. Então, como que uma mulher que está se formando ali, né? Está numa faculdade, numa universidade, no ensino médio já, como que ela pode se comportar para ela não cair nesse engano? Eu estava em idade universitária quando eu tive um real encontro com Deus. Eu tinha aceitado Jesus aos 16 anos e com 19 anos eu tive assim um real encontro com Deus. Né? Algo assim impactante que mudou minha vida, posso dizer, antes daquele dia e depois daquele dia, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia. Você imagina, na universidade, você escuta de tudo quanto é assunto, né? E eu lembro que eu comecei a devorar a Bíblia. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ser confrontada com assuntos que eu dizia que eu nunca jamais iria viver. Por exemplo,
estar casada, né? Ser uma mulher casada, ser uma mulher de um homem só, estar debaixo de uma missão dessa pessoa, era tudo muito assim. Gente, vou rasgar esse negócio. Se pudesse, você tacar fogo nisso aqui, né? E eu lembro que eu tive, na época, uma conversa com a pastora que me acompanhava, a pastora Silmara, uma querida. Se um dia ela estiver vendo esse podcast, ó, beijo para você, muita gratidão. E ela me contou sobre essa questão na Bíblia. E aí eu falei assim, bom, se está na Bíblia é um negócio de Deus. Se é de Deus, eu tenho que parar para ouvir. Eu fiz esse combinado comigo. Porque eu tinha ouvido muitas coisas e visto o padrão familiar no qual fui criada. Sim. E não estava dando certo, né? Eu falei assim, então deixa eu dar uma chance, né? Aí, com quem sou eu, né? Mas eu, na minha inocência, naquela época, eu falei assim, eu preciso dar uma chance para ouvir o que Deus tem para me falar, né? Sim. E era tudo muito diferente. E sabe que lá, no texto que fala sobre a gente ser submissa e amar, né? Não é aquele submisso que a gente aprende por aí, que é ser o capacho, né? Olha, você vem, seja um capacho, o outro vem, pisa em cima. Beirou escravidão isso daí, né? Isso não é parceria, Exato. né? Isso não é parceria. Então, submissão é o quê? Estar debaixo da missão, né? Como auxiliadora, que vai instrumentar ali dentro daquela missão. Então, já que a pergunta é direcionada às moças, né, que pretendem se relacionar e tal, ele tem uma missão, Importante. né? Importante. Pega feedback. Procura saber para onde você está indo, né? Esquece que ele é bonitinho, que deu química, né? Que não sei o quê. Não, esquece. Foco, né? Precisa de foco. Eu dizia assim, olhava o meu marido, vocês sabem que ele é lindo, maravilhoso. Pastor né? bonitão. Então, eu olhava para aquele sério, eu falava assim, gente, eu não posso emburrecer, eu não posso emburrecer. Eu fazia esses compromissos. Né? Eu queria saber para onde ele estava indo. Né? Aonde ele está indo? Eu posso ir também? Eu quero ir também? Deus nos permite fazer essa escolha. Sim. Né? Agora assim, eu vou casar porque o cara, é meu número. Filha, olha direito, que número da onde? Né? Onde é que está esse número? Teve até uma situação, a gente pastoreou há algum tempo, né? E foi uma situação que ficou conhecida, na época a própria moça contou e tudo, então não é um segredo, né? Ela queria muito se casar e ela falou assim, e tal fulano, e tal fulano. E eu falava assim, observa, né? Observa. E ela era assim como uma Barbie, não sei se existe uma boneca hoje ainda que supere a Barbie, né? Aquele jeito todo, escarpã, toda, né? Toda bonitinha e tal. Muito trabalhadora, super urbanoide, né? E ela se apaixonou por um fazendeiro do Mato Grosso. Ai, pastor, eu vou trazer ele aqui. Não, porque você precisa conhecer. Aí chegou o rapaz, tudo bem intencionado, mas ele parecia o crocodilo Dandy, né? Não sei se... Então, aquele cintão, butinão, chapelão, tudo era né? E ela, aquela bonequinha do lado dele, eu sentia um cheiro de que não ia dar certo, né? E aí passou, aquele final de semana, a gente saiu juntos e tal, uma graça o rapaz, não tinha o que dizer assim, que tinha alguma má intenção, ou que não tinha nada de esquisito, era assim, partidão, né? Pessoa ok. Aí conversando com ela, eu falei assim, então, vocês estão com planos, né? Que ela veio já com o negócio todo pronto, assim. Já estava vendo o anel dourado na mão esquerda, né? Eu falei assim, tá, e quando é que você vai mudar para Mato Grosso? Ela falou assim, eu? Querida, normalmente a mulher acaba acompanhando, né? Principalmente porque ele é fazendeiro.
né? Eu não vejo esse homem largando todo o gado que ele tem para ser urbanoide da Avenida Paulista com você. Sim. Ela morava ali na região, né? Ela falou assim, não, mas é claro que ele vai fazer assim. Eu falei assim, querida, te prepara para pôr esse escarpão na bosta do boi. Falei, gente, desculpa. Né? Eu já imaginava assim, aquele salto agulha, tum, tum, tum. Por quê? E ela falou assim, não, foi, viajou, né? Viu a missão dele e falou, não tem nada a ver comigo. Um cara ótimo, né? Então, é foco na missão. E ele foca na sua também missão. Às vezes, nós estamos falando aqui de mulheres que são jovens, mas elas já são jovens adultas. Já têm sua profissão, já têm carreira e tal. Eu estou disposta a largar tudo para segui-lo? Se questione. Porque se você não está disposta, não dá para entrar num relacionamento desse e depois cobrar a conta do cara. Isso me lembra uma história muito interessante, a minha história com a Yasmin. Quando eu comecei, quando eu pedi ela em namoro, eu falei pra ela assim, você quer namorar comigo, mas é o seguinte, eu sou líder de célula, eu sou líder de louvor, eu não falto na igreja, todo final de semana tenho um compromisso, tenho discípulos e tal. Deixou tudo claro ali, né? Deixei tudo claro assim pra ela. Eu falei assim, você tem certeza que você quer se meter nisso? Ela falou, eu tenho. E aí, a gente tá junto aí há 12 anos já, e ela fez exatamente isso. Ela falou assim, não, eu tô afim, eu quero, eu vou. A gente passou por muitas lutas, muitas dificuldades, e mesmo assim ela permaneceu firme naquilo que ela me falou. E a prova disso é que nós estamos juntos até hoje, né? E isso é muito interessante, muito legal, porque realmente a mulher precisa não seguir o homem, né? Porque às vezes o homem também vai para qualquer lugar, e aí acaba até prejudicando a mulher. Onde tá indo, né? Vai Então, itinerante aí. Exatamente. Exato. Eu sabia muito bem o que eu queria fazer, qual que era o meu propósito, e eu deixei isso bem claro para ela. Porque eu não queria frustrar ela, né? Sim, o cara tá todo final de semana na igreja, queria sair, queria ir pro shopping, queria ir pro cinema. E eu também não queria sair desse lugar, não queria deixar as coisas de Deus de lado por conta de um relacionamento. Então, isso me fez lembrar essa história, e é muito legal. Tem uma mulher virtuosa aqui do meu lado. É, e já vai falar sobre isso aí, vamos falar sobre isso daí. Coisa que você tem. É bom lembrar disso daí que eu acho que pra essa menina que você trouxe a história, deve ter sido dolorido pra ela, né? Ter doído. Mas é muito melhor uma dor, né? Naquele momento do que você casar com a esperança da pessoa mudar e aí você vê, putz, não é bem assim, né? A gente aprende que ninguém muda ninguém, né? É só o Espírito Santo, né? Se nós permitirmos que eles nos mude, nos restaure, nos transforme. Mas às vezes até tem esse sentimento de culpa, né? Às vezes de não conseguir fazer o homem mudar, não conseguir fazer o cara ser mais carinhoso, mais gentil, por as outras coisas, né? E precisamos entender isso vale para o homem também, né? Que tem um homem que quer mudar a menina também, a mulher, né? Que isso não é nosso papel, né? Num relacionamento. Não, ninguém muda ninguém, né? Então, eu digo assim, olha, você quer mesmo? Olha bem o retrato, né, da pessoa. E veja se as coisas que você está vendo, você vai conviver para sempre. Você banca conviver com isso para sempre. Ai, mas quando casar muda? Não muda. Se mudar, assim, nossa, é um bônus. Mas não case, não se relacione contando com isso. Porque está fadado ao fracasso. Né? Então, olha e veja bem, nossa, pessoa, por exemplo, né, acabei de dizer que vim de uma situação familiar de álcool. Então, eu procurei, assim, alguém que não bebesse. Né? Meu marido nem era convertido, mas ele era avesso à bebida. Eu dizia assim, esse problema eu não vou ter outro. Esse eu não vou ter. Né? Por quê? Porque eu não iria conseguir bancar. Então, antes de olhar para o outro, eu preciso olhar para eu mesma. E ser muito sincera. Né? Vocês, rapazes, sejam muito sinceros. Você não, você já casou. Né? Sejam muito sincera consigo mesmo, né? Para dizer, eu banco. Serve para projetos novos, viu, Paulo? Projetos novos. Eu banco isso que minha esposa está me propondo, ou ela banca isso que eu estou propondo. Né? Porque depois que casa, não é mais só o eu, né? É o nós que entra ali na equação.
Então, se eu não banco, então é melhor eu não entrar. Sim. Né? Entendi. Já que você falou da mulher virtuosa, vamos falar sobre isso. Até abri o texto aqui, ó. Provérbios 31, aí do 10 ao diante. Quando a gente lê isso daqui, né? Ela vai falar que, não vou ler o texto todo, né? Mas começa que encontrará uma mulher virtuosa, mais preciosa que rubis. Aí fala que o marido tem plena confiança, fala que ela nos faz bem, não faz mal. Fala que ela adquire lã e linho, que ela trabalha com alegria, que ela traz alimentos de longe, que ela prepara a refeição, planeja as tarefas, examina o campo, compra, ganha, planta o vinhedo, cheia de energia, forte, trabalhadora, e assim vai. Certifica que seus negócios sejam lucrativos, vê várias características assim da mulher virtuosa, né? E aí, eu não sei, eu acho que até devo ter visto já alguém comentando, falei, alguma menina comentando, falei, caramba, eu tenho que ser tudo isso daqui, como é que eu vou ser tudo isso daqui? É muito difícil. Existe uma pressão. Uma pressão, né? E para os homens também, né? Então, quer dizer que minha esposa tem que ser tudo isso daqui. Ela tem que saber carpinar, tem que saber cozinhar, tem que trabalhar, tem que fazer tudo. E o que que esse texto realmente quer dizer? Qual que é a sua visão sobre esse texto? O que que é a mulher virtuosa? Ela é uma mulher maravilhosa, né? E eu vejo que ela é uma mulher não com pressão, mas com liberdade. Boa. Veja que ela está ali numa época, né, gente? A mulher não era nem contada no censo. Sim. Era maravilhosa. E o marido dela a exaltava. Seus filhos a exaltavam. Se eu pensar que essa mulher faz tudo isso num dia só, eu falo assim, gente, cansei. Termina o texto já exausta. Né? Mas se eu pensar que essa mulher é uma mulher que sabe administrar, ela é fantástica. Né? Porque é impossível uma mulher fazer isso tudo num dia só. Sim. Com certeza. Sendo mulher, sendo homem, é impossível. Mas se ela tem uma boa equipe, se ela sabe gerenciar, que parece-me que sim, né? Ela dá conta, ela tem uma equipe que cuida da casa, ela tem uma equipe que cuida do vinhedo. Muito provavelmente ela não está lá tirando, plantando, fazendo tudo ela mesma com as próprias mãos. Né? Mas é uma mulher que usa a cabeça. Eu acho muito legal. Né? Porque é um texto escrito há muitos anos. Sim. E tem uma mulher com liberdade de pensar. Sim. E o marido confia nela. Né? Então, certamente ela é auxiliadora e ela é idônea. Sim. Né? O marido confia os negócios. Não sei se os negócios eram dela, por ideia dela. Ontem eu tive uma ideia brilhante, que eu nem conversei ainda com meu marido. Você ia assistir o podcast antes de eu conversar. Perdão, marido, você ia saber disso. Né? Mas eu fiquei encantada, estou encantada assim, há algum tempo com apiário. Eu falei assim, gente, eu gostaria de ser dona de um apiário. Gostaria de ter o contato com isso, de fazer, de ganhar dinheiro com isso, como um outro negócio além do que eu faço. Eu me interessei muito por isso. Isso não quer dizer que eu vou estar lá com a abelhinha todo dia. Você está entendendo? Sim. Mas eu me interessei a começar a estudar esse assunto, mas não quer dizer que eu vou estar lá fazendo tudo. Mas no dia da coleta, né, que é fantástico, eu gostaria de estar com certeza, gostaria de estar participando daquilo, conhecer o processo, participar à medida que, né, eu me programe para fazer isso. Então, a mulher virtuosa, ela é uma mulher que busca sabedoria em Deus, que é administradora do seu tempo, ela tem disciplina, né? E ela sabe agradar esse marido, gente. Ela sabe. Né? Então, nós estamos num tempo, ainda outro dia falei isso para a igreja, onde a mulher quer que o homem faça muitas coisas. Né? Mas ela quer fazer alguma coisa para esse homem? Não. Parece que é uma geração que está vingando a anterior, né? O marido fez a mulher de capachão, então agora essa geração vai à forra. Inverter os papéis, né? Agora vocês vão ver. Né? E não é isso. Nós precisamos viver uma liberdade de escolha com sabedoria, temendo a Deus. Né? E não ter medo desse lugar que Deus coloca a mulher. Porque se eu estou num lugar dentro desse governo, volto a dizer, eu não posso esperar colher aqui.
eu não estou mais ali. Né? Sim. Agora, também não dá para fazer as coisas aqui querendo colher as benesses que Deus já prometeu aqui. Não vai rolar também. Entende? Sim. Então, a mulher virtuosa, ela é coerente. Glória a Deus. Antes de ir para a próxima pergunta, eu lembrei de uma coisa. A gente ganhou de presente essas canecas aqui, né? Vamos falar, ganhamos de presente do nosso querido pastor, esposa não, né? Marido, né? Homem. Marido da pastora Cláudia. E foi feita na loja Sonho Personalizar, que eram uns amigos aqui da Clarinha, do Rafa. Então fica aí depois. Ô Daniel, coloca depois o Instagram deles ali, ó. Vamos dar uma força. Vai ter camisa também. Camisa? Ó, ô louco. Comigo. Ó, tá ao vivo aqui, vocês estão vendo, prometeu camisa pra nós, compromisso. Promessa, ó, você sabe, né? Então fica aí, lá a loja faz várias personalizações de caneca, tem outras coisas também, então dê um Sensacional. apoio lá, seguindo lá no Instagram e também adquirindo o seu produto. Isso aí. Foi de graça, tá? Não tá patrocinando nós não. Aqui são nossos amigos. Mas se quiser mandar algum squeeze, alguma... Fica o convite, né? Bom, vai lá, Paulo. E, pastor, assim, o que Jesus nos mostra e nos ensina sobre como ele via e tratava as mulheres na época dele? Boa pergunta. Porque eu gosto muito daquela passagem da mulher que está na fonte ali, e tem até a música Def Hop, né, que retrata esse texto. Eu acho esse texto fantástico, e como Jesus, ele trata essa mulher, né? Porque ela fica com medo, mas ali mesmo, ali naquela situação, ele mostra quem ele é, e ele mostra quem essa mulher é também, né? O que ela pode se tornar, o que ela pode ser. Como que a senhora... Eu pensei nesse texto quando vocês Sério? De Deus. quando vocês me convidaram. Eu falei assim, gente, é uma das mulheres impactantes assim para mim, né? Do como ela foi tratada por Jesus. Sim. E eu até deixei o texto daqui, Sério? gente. Não foi combinado. Deixei. Né? Porque, assim, o que me chamou muito a atenção nesse texto, há muitos anos atrás, foi que antes dele ter um encontro, ele estava vindo de um lugar, fazendo... já estava tendo um alvoroço ali dos fariseus, achando as coisas meio complicadas ali do que ele estava ensinando e tudo. Mas ele diz, olha, tinha um caminho para ser feito, mas ele diz, é necessário passar por Samaria. Né? É necessário passar. E essa frase me chama muita atenção. Né? Porque ele vai para encontrá-la. Sim, né? foi proposital. Né? Ele foi a um poço. Quem que ia buscar água no poço? Eram as mulheres. Era uma tarefa que era para as mulheres. Então, ele não foi ali encontrar um homem. E eu fico pensando, Samaria tinha toda uma questão ali, né, de divergências com os judeus. Ele não poderia ter ido para qualquer homem da cidade e ter encontrado alguém em sofrimento, alguém que fosse entender as boas novas que ele tinha para ensinar, e que fosse um homem, gente. Poderia. Alguém que ia sair espalhando a boa notícia, como essa mulher fez depois. Mas não, ele vai encontrar uma mulher, e não é qualquer mulher. Sim. Era uma mulher marginalizada. Né? Uma mulher que estava em sofrimento, que estava vivendo uma situação ali de sendo discriminada. Pronto. Isso. Falhou aqui. Né? Ela estava sendo discriminada. Mas ele diz, olha, era necessário em João, Evangelho de João 4, verso 4, era necessário que ele atravessasse a província de Samaria. Né? Então, essa mulher, ela é confrontada, né? na sua miséria, na sua dor, mas para ser curada. Isso que eu acho incrível no governo de Deus. Toda vez que há um confronto, toda vez que vem, olha, vamos conversar nesse assunto, meu filho, minha filha. Né? Quando Deus nos chama para uma conversa, nunca é para nos humilhar. Sim. A gente normalmente já está no estado de humilhação. Ele que fala assim, deixa eu recolher seus cacos, vamos aqui conversar.
vamos trazer conserto, né? Coisa que é diferente aqui. Né? Uma das coisas que me chama muita atenção nesse momento que a gente vive é o quanto pessoas que você nunca viu, pessoas que não sabem da sua vida, entram numa postagem sua e falam qualquer coisa ruim, né? Os famosos haters, né? Gente, é uma coisa assim, eu não consigo entender. Eu me esforço, mas eu não consigo entender, né? Então, assim, essa mulher tinha motivos e mesmo assim, mesmo que ela tenha motivos, cabe a mim dizer? Não cabe, né? Então, nesse governo, assim, olha, é o tal negócio. Você está nos cacos, a gente vai te expor. Para te curar, não. Sim. É porque enquanto a gente olha os teus cacos, ninguém vai olhar os meus. Né? Enquanto eu olho os cacos do outro, olha lá, né? Ninguém vai estar olhando as minhas mazelas. Então, por isso que, né, tem tanta coisa de acusação hoje na internet, fofoca e tal. Por quê? Porque eu saio do alvo. Então, tem que promover, né? E isso é doente, hein, gente? Vamos falar que não tem saúde mental alguma nisso. Sim. Né? Mas Jesus não. Ele vai e trata Maria, se a gente pensar na adolescente Maria. Né? Sim. Puxa, foi lá e fez. Não podia fazer, descer, sei lá, Jesus em forma de uma estrela cadente, materializar. Já vem pronto, já assim, vem né? pronto. Sim. Né? Deus tinha poder para fazer e tem poder para fazer do jeito que Ele quer. Sim. Mas Ele vai e valoriza uma adolescente. Né? Escolhe uma adolescente para que isso venha à luz, né? Vira grande luz através do ventre de uma menina, né? Por volta de 16 anos. Então, Jesus tratou várias mulheres de jeito muito especial. Sim. No ministério dele, elas não iam de 2 em 2, né? Como os apóstolos, mas elas sustentavam, elas faziam, né? Tem inúmeros nomes de mulheres citados nos evangelhos, de mulheres que contribuíram. E está ali registrado nome por nome. Tem até uma Cláudia ali. Tem até uma Cláudia. Então, Jesus deixou com que a mulher aparecesse. Então, dizer que Deus é machista é um negócio que eu discordo totalmente. E Jesus fez isso numa época em que, como a senhora disse, né, a mulher não era nem contada, né? Não. E contrariando totalmente uma sociedade, né? Pois é. Incrível. Até quando a gente olha para o Velho Testamento, que às vezes o pessoal pode pensar que era bem mais machista, mas a gente vê na Bíblia várias mulheres, né? Teve ali a importância disso, né? A gente vê, sei lá, Raabe, que protegeu ali os espias aí na Terra Prometida, a gente tem uma juíza mulher, que é Débora, tem a história de Ruth na Bíblia, tem várias histórias, Esther também, que foi, né, totalmente influente no reinado, esqueci o nome do rei ali naquela época, mas foi influente ali no reinado. Então, a gente vê o movimento feminista falando que a Bíblia é machista, né? Que tem que reescrever essa parte, mas pelo contrário, a gente vê na Bíblia Deus exaltando as mulheres. Esse exemplo que a senhora deu de Maria, eu acho que é um dos principais, né? Ele escolheu uma mulher para dar luz ao Salvador, ao Messias, sendo que ele poderia fazer Jesus nascer pronto. Né? Poderia fazer Jesus vir e já resolver toda a parada ali e ficar por isso mesmo, mas não, vamos fazer Maria, né? Construir tudo isso, mostrar toda a importância. Isso cara, é muito legal isso, né? E é importante a gente saber disso, principalmente nos dias de hoje, né? Que a mulher tem sim, né, o seu valor, né, na história, tanto hoje e como tinha antigamente também, né? Por mais que teve essas questões do censo e tal, realmente era outra cultura na época, mas a gente não pode, né, misturar essas coisas. Porque a Bíblia também é um livro histórico, né? Por isso que a gente não pode também misturar essas coisas. Indo para a parte da senhora também, né, psicóloga, né, a senhora é terapeuta, né? Como que, como posso perguntar isso? Como que você vê que as mulheres, elas podem, as mulheres cristãs, né, podem, assim, usufruir do que a Bíblia fala, sem deixar de lado, obviamente, o tratamento psicológico, mas ver o que Jesus trata ali para também ter os seus problemas emocionais, ansiedades,
mulheres com falta de perdão, né? Tem essa questão de culpa, toda essa pressão que a sociedade até impõe, que a gente falou aqui, né? Pra gente ir fechando esse nosso papo. Como que a senhora vê isso, né? Essa questão de como as mulheres podem, nas suas emoções, tem a Bíblia também como algo assim, um guia, como a gente até falou isso no primeiro episódio, né? A gente falou aquela frase clichê cristão, né? A Bíblia é o nosso manual da nossa vida. Que nós, como cristãos, entendemos que a Bíblia trata de todo e qualquer assunto para nossa vida. E como seria nesse assunto, né? Um determinado momento, perguntaram para Jesus qual que é o maior mandamento, né? E Jesus responde: ouve, ó Israel, né? E ele continua dizendo para a gente amar a Deus acima de todas as coisas, né? E por aí vai. E depois ele diz a segunda parte: e ama teu próximo como a ti mesmo. A mulher, ela tem um probleminha. Que eu estava fora da costela, gente. Não, aquela costela que veio, faltou um pouquinho disso. E a gente até precisa aprender com o homem sabe fazer isso melhor. De colocar limites, sabe? De administrar as coisas. A vida não é um eterno sim. Ela também tem um não, né? Então, como que eu vou administrar o meu tempo e ali na minha agenda tem a Cláudia? As coisas mais engraçadas, né? Tem gente que quando pega minha agenda, não consegue entender o que é aquilo. Porque tem a minha agenda profissional e ali tem coisas do tipo levar as camisas do marido para a lavanderia, né? Então tá lá. Vou fazer propaganda, 5 a 7. 5 a 7. Eu já sei que se eu não levar naquele dia, não vai entregar no dia que eu preciso. Entende? No dia que dentro do meu roteiro eu vou passar por perto, que eu vou pegar. Então, assim, tem coisas pessoais, assim como tem ir ao cabeleireiro, ou fazer manutenção de tal coisa, né? Ir lá no estúdio B, né? Fazer, né, minha manutenção das minhas unhas. Tem tudo lá. Então, a agenda da mulher precisa ter como a ti mesmo, né? Para fazer o seu check-up, para cuidar da sua aparência, para cuidar, ter um tempo para si mesma, né? A mulher, ela é muito doadora, né? O corpo da mulher já foi feito para isso, né? Para abrigar, para acolher. E isso é muito forte em nós. Mas nós não podemos perder a medida. A mulher perde medida, às vezes, né? Para as coisas. Então, essa é mais uma delas. Nós precisamos cuidar da saúde mental, da saúde espiritual, né? Da saúde física, tanto quanto nós achamos que os nossos pais, né? Eu estou numa fase de ter ali a minha mãe para cuidar. Então, toda a importância que eu dou e valorizo, eu preciso também ter um tempo para mim, né? A época que eu tinha filho pequeno, então, filho pequeno, a gente tem que dedicar isso, tal, né? Mas você também tem que ter um tempo para você, tem que ter um tempo para o seu casamento, né? Eu sou solteira e não quero me casar. Você tem que ter um tempo também para si mesma, né? Não é só socorrer os amigos, socorrer a família, socorrer isso, socorrer... Parece que a mulher, ela tem um espírito de bombeiro dentro dela, né? Não sei. Né? Tira a farda vermelha, mulher. Tira a farda vermelha. E vai cuidar de si mesmo também, né? Porque enquanto a gente não cuida de si mesmo, a gente não tem inteireza para cuidar do outro, né? Então, eu digo isso profissionalmente, digo também nas questões da casa. A área que você estiver cuidando, tem um espaço para si mesmo, né? Isso serve para o homem e para a mulher. A mulher tem essa tendência cuidadora maior, né? Até mesmo que faz parte ali do programa, né, biológico dela. Mas e também porque ela tem uma oscilação, tem gente que chama de oscilação hormonal. Não, ela tem um ciclo hormonal
que varia. Eu usava esse termo, né? oscilação hormonal. Mas oscilação a gente diz assim, é uma coisa que deveria estar aqui, mas está oscilando. Sim. Aham. Não tem nada errado. A gente é assim mesmo, viu, Emerson? Você quer casar, já estou te avisando, é assim mesmo. É É. desse jeito. Não case enganado. Vai bancar isso? Vou Vai bancar, vou bancar. Então tá bom. Né? Então, nós mulheres, né, temos esse ciclo mutante por mês. Né? Por mês isso acontece. E acontece desde criança. Tem gente que acha que assim, não, é só na fase que a mulher está em idade fértil, que menstrua. Não. Isso é para a vida toda. A mulher, ela tem esse ciclo que muda. É lógico que tem fase que é da vida que isso está mais, né? Numa produção diferente, mas é da mulher isso. Sim. Então, ela precisa cuidar, ela precisa se recolher, né? Precisa dizer não. Não é ser mal educada, né? Mas é ser temperada. Sim. Então, se tivesse um conselho para dar, né, eu diria isso. Ama teu Deus, né? Acima de todas as coisas e de todo teu coração, de todo entendimento, né? Porque se eu fizer isso, eu vou estar num lugar de abrigo, de segurança, porque Deus governa, né? Mas amo também a mim, assim como eu amo o meu próximo, né? Então eu também tenho uma parte que eu é que faço, que não é Deus. Glória a Deus. Sensacional. Que Muito aula, bom. né? Muito bom. Muito bom. Quer falar alguma coisa? Não, você quiser falar. Pode falar. Muito bom, pastora, ter você aqui com a gente, né, trazendo essa aula aqui para nós, que também é um episódio especial sobre as mulheres, mas vale muito para nós homens também, Sim, né? Até porque nós, quanto mais a gente conseguir entender as mulheres, melhor, né, para nós. É verdade. Importante. sabe? E queria saber se tem alguma consideração final, quer falar alguma coisa, deixar um conselho para as mulheres nesse dia. Fique à vontade. Todo podcast, né, diz que a gente deve vir não com a mão vazia. Então, eu trouxe aqui presente para vocês. Não Ô, é de minha louco. autoria, né? Que legal. Mas já é essa dica, né? Mulher, você precisa ser informada, você precisa conhecer, precisa ler, né? Então, estou aqui trazendo um livro para cada um de vocês. Esse é Propósito e Felicidade. Abrace seu propósito de vida, ou seja, o teu propósito está dentro da sua pele, não está dentro da pele do outro, né? Então, não procure ser a amiga como a amiga é, né? Seja você mesmo, porque o que mais me apavora nesse momento em relação às mulheres é querer tanto ser igual ao outro que daqui a pouco a gente vê, parece que são mulheres em série, né? Até fisicamente. Isso para mim me assusta um pouco, confesso, que eu não estou muito preparada para isso, não. Então, eu gosto mais dessa ideia de, puxa, eu posso estar bem sendo eu mesma, né? Eu posso estar feliz e posso ser uma pessoa feliz e realizada dentro do propósito pelo qual eu fui criada. Sim. Então, essa é uma recomendação. Vou dar esse para você, Paulo. Muito Isso. obrigado, pastora. E esse aqui que parece uma capinha fofa, né? Parece, que coisa meiga de mulher e tal. Não. Reconstruindo sua vida emocional. Esse livro aqui, eu digo que é um manual. É um livro com exercícios, com algumas coisas para você pensar. E que vai trabalhar coisas que desconfiguram esse nosso ser, né? E um dos temas que tem aqui dentro é sobre rejeição, né? Interessante. Então, a pessoa que quer ser ela mesma, né? Ela precisa lidar com as questões, as dores da rejeição, o perdão, né? Como você falou aqui agora há pouco, né, Emerson? Então, trouxe de presente e a dica obrigado. se informe, né? Muito isso. bom. Então, estamos encerrando por aqui hoje. Mais uma vez, obrigado, pastora Cláudia, Eu por que ter aceitado o nosso convite, ter vindo nossa primeira convidada, né? Nossa, No podcast. super honra para mim. E que você, mulher que nos ouviu, possa ter sido abençoada com esse episódio e que você compartilhe também com suas amigas, grupos de trabalho, pessoas que você conhece para serem abençoadas também.
E você, homem, também ouça isso. Nós temos muito que aprender com as mulheres, né? Não é só elas que têm que aprender com a gente. Ela é muito pastor de cis, né? Mas nós também temos muitas coisas, tá até pensando. Tô até comentando com, acho que foi com a Mari essa semana, né? Que quando eu comecei a namorar com ela, passei a ser mais detalhista, né? Porque a mulher é muito mais detalhista, né? Então ela me ajuda nessa falha que eu tenho, que acaba sendo muito mais prático e não presta atenção em alguns detalhes, né? Então nós homens também temos muito que aprender com as mulheres. Perfeito. Isso é legal, porque você está aberto a Sim, tem que estar entender aberto. o que essa auxiliadora tem para te oferecer. Uhum. Não existe um ego, né? Não, eu sei de tudo. Meio que um aprende com o outro, né? Isso, senão vira ringue. Então você também compartilhe com seus amigos, com o pessoal, para que todo mundo possa ser abençoado nessa conversa. É isso aí. Tem Não uma- esquece de deixar seu like. É verdade. Não esquece de ativar o sininho para receber as Eu notificações. sempre esqueço isso do sininho, cara. Melhor me lembrar. E também lembre-se sempre que onde houver dois ou mais reunidos em nome de Jesus, ali ele se faz presente. Bom, glória a Deus. Obrigado, pessoal. Até a próxima.